Marcelo Forani, que temos mais uma visita especialíssima aqui no Omelete. Gael Reis, brigadão por ter vindo aqui conversar com a gente. Esse ano é um ano muito importante para você. Você tem 2 projetaços, a gente vai falar aqui agora bastante de Grande Sertão, que estreia no dia 6 de junho. 6 de junho, é. 2 projetos e fazia 12 anos que eu não dirigia, né? Caramba. Só escrevia, produzia. E depois no final do ano tem um tal de Alto da Compadecida, 2, né? Talvez alguém conheça. Repetição, já teve um. Né? Obrigado de verdade. Pelo convite. Você foi, inclusive, na CCXP, né? No ano passado, viu a bagunça que a gente faz lá. Emocionante, gente. É um dos poucos lugares do mundo onde o diretor levanta na plateia e é aplaudido efusivamente. Não, merecidíssimo. Vamos falar aqui de um projeto difícil, que é trazer Guimarães Rosa para o cinema, né? Tipo, a gente já viu isso acontecer. Já tem duas adaptações que foram feitas, né? Um cinema e um filme e uma série. E agora você trazendo a sua visão aí. Por que você decidiu trazer a sua visão? O Grande Sertão é um livro, assim, ele é o sonho de consumo dos diretores, né? Assim, todo mundo ama o livro. Quando você pensa nos diretores brasileiros, todos, eu conheço, já contei no dedo uns 6 que já quiseram fazer, falaram, incluindo eu, né? Antes mesmo, que já desisti e tal. Então ele é um livro muito cobiçado e muito temido, né? Porque dá medo fazer, porque é um livro muito potente, né? E aí, assim, foi uma mistura de várias coisas. Primeiro, esse desejo latente, né? Que está sempre no coração meu e do Jorge Furtado, que é o co-roteirista, né? Que nós sempre fomos apaixonados, já sempre falamos nisso, nunca... Quem toca para frente, quem vai... A gente, né, ia para outra coisa. Aí surgiu uma oportunidade, o Heitor Dália tinha um contrato dos direitos que ele pensou em fazer, porque... Como eu digo, vários diretores já pensaram em fazer, e ele ofereceu, assim, de graça. Aí eu fiquei até meio assustado, falei, bom, vou pensar. Falar com o Jorge, vamos pensar. Pensar como embarcar nessa, né? O que fazer, que ideia nova ter, né? O que poderia a gente trazer da gente para uma visão qualquer diferente. Que acrescentasse alguma coisa, porque senão eu ia fazer uma montagem clássica, ia não sei, tinha uma certa agonia e medo também. E aí juntou 2 coisas esse desejo enorme de fazer esse livro infinito, gigante, maravilhoso, para mim um dos maiores livros que eu já li na minha vida, e segundo os especialistas, vários especialistas, o maior da língua portuguesa, né? Tem uma história potente, tem uma linguagem poética maravilhosa, tem complexidade, né? A gente tentou fazer o filme mais pop, né? Então, isso foi o primeiro desejo. Então, nós conversamos, onde é que a gente decidiu fazer? Quando a gente tinha a gente notou uma coisa que fala-se pouco do livro. O livro, que é contado por Riobaldo, o protagonista, todo narrado por Riobaldo. Quem é Riobaldo? Riobaldo é um bandido. Né? É um bandido, o livro se passa no início do século XX, final do século XIX, é um jagunço, um cangaceiro. O jagunço é diferente do cangaceiro, mas esse jagunço do livro é bem próximo a um cangaceiro. Como organização social, como organização bélica e tudo. E então é um bandido, é um ponto de vista de um bandido, e que você compra, porque ele é um bandido tumultuado, em dúvida, se entra no bando, o que fazer, ele entra meio por amor, meio pela admiração, meio um cara que não tinha nada e é sorvido para dentro daquela guerra. E a gente tinha um outro desejo, Jorge e eu, que era fazer a gente achava que um dos grandes temas brasileiros já há algum tempo e que vai durar, infelizmente, muito tempo, é a guerra urbana, né? E a gente achava que tinha vários filmes que tinham sido feitos, né? Desde o brilhantíssimo Cidade de Deus, né? Aí tinha tido o estouro do Tropa de Elite. E sempre num tom realista, num tom meio documental, né? Meio... Né? Que eu acho que esses filmes foram
pensaram muito bem, pegaram minha linguagem de jornalismo, né, que você está vendo ali da guerra, da coisa do morro, e aí foi por ali, né, faz com uma câmera na mão e muita, enfim, mas assim, é uma linguagem muito adequada. Mas a gente pensava, sobretudo, nesse ponto de vista. Como é que a gente podia... Porque esses filmes falam do ponto de vista da polícia, do ponto de vista da comunidade. E o que seriam esses bandidos, né? Mas não vamos entrar nessa seara, porque o ponto de vista dos bandidos é muito antipático e é um negócio... Como é que você vai falar? Né? O herói poder estar do... E isso era muito complexo, realmente, né? Você não tem como... como fazer isso sem parecer que você está defendendo bandido. Ora, o Guimarães ele faz isso no livro, uma coisa que é pouco comentada. Então, assim, os cangaceiros até os 56, quando foi escrito o livro, eles eram bandidos, considerados bandidos sociais, não eram heróis. O ponto de vista era sempre, né, da hierarquia que está em cima, exatamente, né? Contando essa história. As autoridades, o cara que ia lá e pacificava, né? Você tem até o filme Cangaceiro, né, do Lima Barreto, mas todos os romances e tal, era realista e tal. E a gente achava que a dramaturgia tem que dar todos os pontos de vista. Isso é um desafio e é uma questão social também. Você tem que ver, né? E como você não... A arte não pode resolver a questão política da violência no Brasil. Mas ela pode dar uma visão, né? E a gente ficava amarrado. E aí a gente entende... Quando surgiu essa oportunidade, a gente falou, e se a gente fizesse isso para o Grande Sertão? Fosse esse ponto de vista na guerra urbana, o ponto de vista do bandido, que é o Riobaldo. E aí também, o que acontece? Como é que o Guimarães dá essa volta? Ele não faz um ponto de vista realista, ele não defende moralmente, né? Ele defende, ele coloca como como uma guerra de Troia, como uma guerra épica, né? Assim, a guerra de Troia, os gregos e os troianos dizem que é a primeira grande obra em que um grego escreveu, né? Homero, em que tem razão dos dois lados, entendeu? Há razão, há o mal e o bem dos dois lados, né? O Heitor é um herói, que é da Guerra de Troia, e o Aquiles, né? É o herói grego. E aí a gente falou, talvez seja isso, entendeu? E o Guimarães dá esse tamanho, né? Essa dimensão para essa história. Essa foi a parte mais simples de fazer. Porque quando a gente teve essa ideia e a gente falou, então agora vamos checar se dá. Quando a gente foi batendo os itens da trama, a gente falou, isso encaixa perfeitamente, porque você vê, no Rio de Janeiro é uma guerra de territórios, é igual. E aí o difícil passou a ser o Guimarães. Tá. Como é que... Porque a gente, desde o início, a gente falou assim, a gente não pode perder a prosódia do Guimarães, né? A gente tem que falar Guimarães Rosés, né? Tem que falar essa língua. Essa língua maravilhosa, poética, onde não tem uma palavra que não seja reinventada, uma frase que você não ouça de maneira... Não tem um clichê, não tem uma frase que você não ouça de uma maneira original. O seu ouvido fica assim em pé, porque todas as frases... Nada entra por um ouvido e sai pelo outro no Grande Sertão, né? Então a gente tem que fazer... Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente pensou em dar um tamanho grande, épico, muito dramático para essa favela, imaginando que ela... Nosso subtexto, isso não é dito muito no filme, que seria, digamos, como seria essa guerra urbana daqui a 30, 40, 50 anos. Então nós teríamos uma megalópole de uma favela, cercada por um enorme muro, porque o Estado não consegue mais conter essa briga, e então ele põe lá, tranca todos os bandidos lá dentro e faz incursões, enfim, a gente pensou nesse contexto. E aí também uma comunidade gigante chamada Grande Sertão, que é como se você juntasse as maiores comunidades de São Paulo, né, ou as maiores do Rio numa só, e está todo mundo ali, e com cercada e tal, e o pau comendo lá dentro, né? E aí isso dá, assim, e o tempo de guerra, as ruas já meio em ruína, um pouco Líbano, um pouco, né, era um pouco esse a nossa... Porque aí você pode usar esse texto poético, porque aí você está num contexto épico, teatral, grande, operístico quase, né, que coubesse o Guimarães. E aí a gente foi em cada item vendo isso, cenografia, figurino, atuação, como fazer aquilo soar
possível, né? Aquela linguagem nesse universo. Isso foi talvez a parte mais trabalhosa. Né, me lembrou muito, desde que eu vi o primeiro trailer, me lembrou muito o Baz Luhrmann, né, que ele fez com Romeu e Julieta, né, que usa o texto próximo ao original. Muito a ver. E dá essa roupagem toda pop, colorido. E vocês brincaram muito com cores ali, né? Dentro e fora, né, tipo, dentro super escuro, cinza. Né? Estourado. Mas tem a ver. O Baz Luhrmann, esse filme é um filme que eu era apaixonado. E eu, por incrível que violência também, né? Tem violência, muito. E um clássico, né? Transposto tal qual, né? É muito curioso, porque as coisas às vezes acontecem inconscientemente, a gente não sente. Porque eu já estava no meio do roteiro e eu já pensando nessas coisas assim, e aí que eu me lembrei do filme do Baz Luhrmann. Só depois de a gente ter pensado isso. Mas as referências, em geral, o Baz Luhrmann é uma referência porque ele traz para o contemporâneo. Mas, assim, todos esses filmes, Trono Manchado de Sangue, todas essas grandes adaptações, esse novo Macbeth do Joel Cohen, né? Todo esse tom, todas essas adaptações, grandes adaptações do Shakespeare, foram inspirações para esse, em particular, a do Baz Luhrmann. Quem adapta Shakespeare tem uma vantagem sobre a gente, que é o seguinte, pega uma peça pronta. E uma peça é meio um roteiro, né? Sim. Ele é dramador. O Guimarães não é. Você tem que mexer na estrutura para tornar aquilo um roteiro, né? Então, torna mais difícil. Inclusive, é um livro que a coisa que você mais ouve, talvez, depois do melhor livro, é desistir. Exato. Né? Não conseguir. Nas 80 mesmo. Mas sabe o que é que acontece? Aí a gente tentou fazer assim, porque o Vargas Llosa fala, né, que além de ser um filme complexo, um livro complexo e tudo poético e tal, ele é uma maravilhosa história de aventura, né? E aí a gente pensou, o Jorge e eu, a gente pensou o seguinte, a gente tem que procurar fazer o Grande Sertão, essa trazida para o contemporâneo, a levada do roteiro tem que tornar esse filme menos cult que o livro. Um filme tem uma dimensão, inclusive uma responsabilidade, um dinheiro que se coloca ali. E a vontade também de fazer, sem vulgarizar, fazer um Guimarães mais acessível ao grande pop, né? Mais pop, exatamente, a palavra é essa. E aí tem algumas coisas. Então, por exemplo, assim, as pessoas desistem muito do Grande Sertão, né? É um clássico, né? Eu já comecei a ler, fui até a página, não consigo passar da página e volta. Aí um dia a pessoa passa de um determinado ponto, ela não esquece mais nunca aquilo, né? O livro, na maioria das edições, até a página 80, 90, ele é contado de forma inteiramente desconexa. Já morreu, vai, volta, não sei o quê. É um retalho, você não entende muito bem. Aquela língua barroca e poética e incrível. Com uma história que vai e volta todo o tempo, é complexo. Então a gente... E aí ele chega na página 80, 90, quando o Diadorim e Reobaldo se conhecem, menino, a história vai na ordem cronológica. Da 90 até a 500 e tanto, que é o que é. Então, assim, o Jorge, a primeira coisa que ele falou, vamos contar na ordem cronológica. Sim. Então, a gente tomou algumas medidas, essa coisa de ser contemporâneo, que tem um chamado para... você vê, a gente olhava muito, e às vezes usavam, porque inventa-se, até às vezes usavam as palavras de Morro, um blog que chama Crime News, que é um blog que tem que é um jornalista, você vê que o cara escreve um jornalismo só sobre a guerra urbana no Rio de Janeiro. Os ataques. Hoje o Morro do Macaco tentou invadir não sei onde, foi rechaçado por não sei quem, aí fulano de tal de não sei onde, as alianças. Quando você lê aquilo, você vê onde você está, e você vê que é um tamanho... Jorge estava falando, sei lá, são 18 grandes grupos lutando no Rio de Janeiro, 18 grandes grupos subdivididos em vários lugares, lutando pela geografia, para ocupar lugares. Então existe uma guerra civil acontecendo, uma verdadeira guerra civil, que não é uma guerrinha de uns pés, é uma guerra civil, né? Os caras armados, com não sei o quê, e entra, toma território, une, faz aliança, vai. É Shakespeare. E uma pergunta, assim, quanto que vocês tinham de liberdade
não sei nem como chegar nisso, assim, porque assim, vocês tinham o dicionário de Guimarães Rossês, né, como você falou, das palavras que vocês tinham que usar, tinha também a coisas que vem no improviso do momento ali, né, porque você está querendo dar uma conotação coloquial também, né, ao mesmo tempo urbana, tem muitas palavras que são de hoje ali no meio também, né? Como misturar isso? Como dar essa liberdade para os atores? Eu diria você que 90% não tem nada urbano, não tem nada contemporâneo. Tudo, 90% é Guimarães Rosa. Ele continua contemporâneo, ele continua atual. Não, porque como ele é poético, ele não tem data, né? Então ele não tem. Então, assim, era uma encrenca, porque isso foi um desafio danado. Em algumas coisas, por exemplo, no Hermógenes, que é o mal do mal, né? Ele fala algumas vulgaridades, por exemplo, a gente às vezes, mas muito pontualmente, pegou algumas coisas de gíria atual que você nem reconhece, por exemplo, assim, embrasar, né? Embrasar era uma gíria que eu tinha visto que era uma gíria da periferia, mas embrasar pode ser Guimarães. Pode. Né? Então, assim, a gente só pegava, então, assim, Guimarães fala assim... como é que ele fala? Por um crin de uma crina de cavalo. Quer dizer, porque assim, foi muito rápido, não chegou nem a poder dizer crina, né? Um crin de uma crina de cavalo. Aí a gente botar assim, por um tris de um triscado de bala. Porque tirar tudo que é um pouco urbano, mas sempre, quando a gente mexia, e mexia pouco, era tentando trazer, tirava as coisas mais rurais, deixou a coisa... E às vezes, o que complicava às vezes é que assim, como a gente mexe na estrutura da história, e a gente, como se diz, tem que passar de um romance para uma dramaturgia de roteiro, a gente tinha que fazer cenas de ligação, coisas que no livro passa batido. E o narrador fala, e a gente tinha que construir aquela cena. Então, a gente tinha um método que a gente fazia a escaleta da cena, vai acontecer isso na cena. Os diálogos, ele vai dizer que a morte, ele tem que dizer falar da morte. Aí a gente chegava no livro digital, eu botava morte. Aí todas as frases que ele fala de morte fazia um retalho de diálogo, era um negócio... O Jorge, meu parceiro no roteiro, ele falava que assim, é que nem nadar numa piscina de mel. Você ia muito lentamente, porque tudo era, né, uma filigrana, assim, era uma coxa de retalhos para não sair dessa linguagem. E é muito difícil inventar, porque o Guimarães era um cara erudito, ele falava 10 línguas, entendia 13, estudava português arcaico, inventava palavras a partir dessas... É impossível você inventar muito. Você improvisava ali umas coisas curtas e tal, tentando imitar ele. Quanto tempo foi de roteiro? Para escrever? A gente ficou uns bons 9 meses. Caramba. Estudando, fazendo. Esse foi suado. Foi um trabalho mais, sei lá, aprofundado. E eu tava vendo que tem uma particularidade, né, do Grande Sertão, que assim, é muito difícil a tradução dele, né? Sim. Justamente porque ele usa muitas palavras criadas ou modificadas. Então a tradução dele para outras línguas exige ali um trabalho de um tradutor muito bom, né? Categórico. E vocês conseguiram achar algo, né, pensando até no mercado estrangeiro, conseguiram achar uma tradução boa para o inglês, né? Que foi. O próprio Guimarães falava que não tinha uma tradução boa, mas sabe, né? Como foi isso? Não tem. A tradução para o inglês é péssima. Existe um livro só da correspondência do Guimarães com o tradutor alemão. Só eles discutindo as palavras, como fazer as frases, porque o Guimarães foi cônsul na Alemanha, falava alemão. A língua alemã parece que é uma língua muito apropriada, porque ela vai acoplando as palavras, né? Verdade. E aí esse cara, parece que a tradução alemã é perfeita. E o Guimarães trocou durante anos uma correspondência que é um livro muito interessante sobre isso. Mas em alemão é muito bom, parece que italiano é muito boa. A de inglês é péssima. Porque a gente falou, vamos ao livro, né? Quando a gente pensou em fazer a agenda, vamos pegar o livro e vamos ver, porque a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez de catou Guimarães aqui, vamos catar a tradução lá. Aí o livro era péssimo. Aí o Jorge viu na internet que tem uma nova tradução sendo feita. Aliás, é uma excelente notícia. Porque tem pode ser que o Guimarães... Por que o Guimarães, eu acho, não passa para o mundo como Machado de Assis começou a passar e tal? Porque é difícil, não tem uma tradução em inglês. Entendeu? Então, essa professora australiana que traduziu Cidade dos Homens, por acaso, para o inglês, e aí
pegou essa tarefa, ela publicou eu acho que agora vai ser com patrocínio brasileiro e coisa, ela está terminando a tradução. E aí ele pegou no início, ela publicou 3 páginas para ver se pegava patrocínio. Jorge viu o início, Jorge fala inglês, eu não falo. E aí viu, caramba, que escreveu para ela, indicou uma aluna e deu uma coisa, e aí a gente conseguiu fazer a legenda, que é muito menos em quantidade. A gente, para ver isso, mediu, né? Porque assim, se você pegar o número de palavras do filme, é 20% do livro, né? Então vai ficar mais fácil também, né? A coisa é você traduzir 12%, 15% talvez. Então, assim, era menos quantidade, e tinha essa pesquisa de linguagem já dessa professora com essa aluna, e eles conseguiram fazer uma legenda bacana. A gente vê lá fora Duna, o Oppenheimer, né? Tipo, o Nolan, o Denis Villeneuve, fazendo filmes usando câmeras IMAX, fazendo isso daí para ser mostrado no IMAX, com a tela maior, o som melhor. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda. O Grande Sertão caberia fácil, né? Por que a gente não está ainda explorando também isso? Também esse cinema espetáculo, essa coisa que você tem que ir ao cinema para assistir esse filme? Dinheiro é uma grande causa, né? É muito caro. E eu acho que o know-how também. Às vezes, eu por exemplo, no Grande Sertão. E também, assim, o Grande Sertão. Quando o Jorge e eu escrevemos as batalhas, tinham 4, 5 batalhas, assim, né? Grandes, pequenas, escaramuças, coisas assim. Eu falei, porra, eu nunca fiz. Eu tinha 2 coisas que eu falava que eu nunca tinha feito. Meus filmes eram muito mais infantis e tal, né? E 2 coisas que eu falei. Eu nunca fiz uma transa, um casal transando. Fiz uma vez no romance, um filme. E nunca fiz uma batalha, né? Eu falei, cara, nunca fiz guerra, luta, porque meus filmes são tudo meio, né? Água com açúcar, alta combatida, não sei o quê, meio para família, infantil. E esse não, precisava dessas batalhas. Aí nós escrevemos. O que é batalha? Batalha é roteiro, né? Você tem que fazer o roteiro da batalha. Às vezes tem mais páginas numa cena muda do que numa cena falada. Quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, isso é um filme americano, batalha de filme americano, é onde a gente aprendeu a fazer isso. Eu não vou fazer, eu não sei fazer, eu não tenho dinheiro para fazer. E por mais que eu batalhe para fazer, vai ficar uma batalha B em relação ao filme americano. Então, fui mudando a lógica, reescrevemos as batalhas, entendeu? Reescrevemos de um jeito que não se comparasse, ficasse mais teatral, que ficasse mais escondida de alguma maneira, que fosse no ponto de vista de um personagem. Achar um outro. Então, eu acho que também a gente tem que achar um jeito, porque a gente... essa ilusão de que a gente vai... A gente não pode concorrer na mesma página do cinema americano, né? Sim. Assim, vendo por um outro lado o cinema argentino, como eles conseguem, né? Não que a gente vai fazer aquilo, mas como eles conseguem dar uma volta, né? Eles têm uma tradição de teatro, eles têm uns textos muito bons, têm uns roteiros incríveis, né? Então, assim, é a chance que a gente tem de contornar um pouco e ter algo mais original. Acho até no grande espetáculo, mas eu acho que é bom ter um grande espetáculo. Sim. O Grande Sertão busca um pouco isso. Por favor, vão assistir no cinema, pelo amor de Deus, que merece. Trilha. Olha, eu sou de televisão e eu não tenho muito... Eu falo, não, filme bom você vê até com fundo verde. Se você gostar, você vai gostar. Se você não gostar, você não vai gostar nem no cinema. Mas realmente no Grande Sertão, ele tem um negócio que no cinema é interessante. Ele tem uma diferença. Eu queria que você falasse um pouquinho da escolha do elenco. Sim. Como você chegou a cada um ali. Lombardi, você enfeiou o Lombardi. Só para falar uma das coisas aqui. Assim, dentro dessa perspectiva também de juntar 2 coisas, né? Bons atores, porque, inclusive, assim, um ator... Não é bons atores, muito bons atores. Um ator só bom, ele não passa nem na porta do Guimarães Rosa para dizer aquele texto, né? Então já é um negócio complexo. Então eram bons atores e um filme mais pop, que tivesse, além da escalação adequada a cada personagem, que é o mais importante, porque aí eu vou vendo dentro das livros, fazendo... É um momento talvez mais difícil da preparação para mim, é a escalação, né? O conceito do filme e a escalação.
Aí eu faço listas, vou revendo os trabalhos, pequenos trechos. Aí se eu faço as listas de Joca Ramiro, o chefe. Aí eu tenho o Rodrigo, eu tenho o Celto, eu tenho não sei quem, eu tenho nananá. E eu vou vendo de cada um e aí vou vendo, ele fez isso aqui serve para essa cena aqui, isso aqui. Aí vou mapeando, né? Porque também não dá nem tempo de você fazer teste. Não. E aí vou escolhendo artisticamente quem dá conta daquele recado. E tento compor em um filme grande assim, que é um filme caro, né? Um filme de uma produção alentada, que eu queria que chegasse a um público, né? Trouxesse, e vai para a televisão, né? Porque depois ele deve passar na televisão, já é pré-comprado para a televisão, então ele busca um público. Então, eu queria você compor um pouco essa constelação, além da execução do personagem que cada ator, do physique de role, né? da execução que cada personagem pode dar cada ator pode dar para o personagem, uma espécie de composição do que o público já projeta naqueles atores, né? Uhum. Então, assim, o Rodrigo, eu sabia que ia ter um elenco estelar, né? Tinha um elenco conhecido. Quem é o chefe de um elenco? Uma estrela. Sim. Né? Eu podia botar ou um cara desconhecido, incrível fazendo... E aí seria uma revelação, ou um bom ator, um ator muito bom que já fosse uma estrela, porque ele é o chefe. Não é nem o protagonista, né? Uhum. Ele é talvez, não é nem o segundo papel, não é nem o terceiro papel, Rodrigo. Uhum. Mas a presença dele traz... Ele entra, já comunica, né? O Zé Bebelo, o Luiz, como ele reverter, como trazer, aí sim, uma novidade no Luiz, que eu sabia, aí eu vou ver Jean Charles, vejo não sei o quê, aí vou ver ele tá aqui, mas eu queria, o Zé Bebelo é o único personagem que tem algum humor, né? Mas eu não queria o Luiz de comédia, não é uma comédia. Então ele subverteu o próprio negócio dele, então as pessoas saberem a empatia do Luiz, que é aquele cara, mas vê-lo num papel dramático, épico, também é uma novidade já conhecida. Então, compondo assim tanto a maestria do ator para aquele personagem, como o que aquele ator já carrega de projeção do público sobre os inúmeros personagens, a figura social dele. Né? Uhum. E tem a Diodorine um personagem meio andrógeno ali, que você tem que construir isso, sim, né? Sim, sim. O que é que a gente... A Luísa falou uma coisa muito engraçada quando a gente estava começando as discussões, né? Ela falou... O Diadorim, eu acho que é o personagem que a gente mais mexeu, né? Porque o Diadorim, ele é um nebuloso, um personagem muito nebuloso no livro. Você não sabe quem é, porque o Rebaldo não sabe direito quem é. Então a gente realmente inventou algumas coisas do Diadorim que não tem no livro. O resto está no livro. E a Luísa falou, mas assim, essa ideia de eu não vou ficar fingindo um homem, fazendo uma bruxa, né? Que nem você faz a bruxa má e fica com aquela voz. É um negócio... e aí foi muito engraçado isso, me despertou o negócio. Então, então a gente recriou um Diadorim, que é, na verdade, uma mulher que luta contra os estereótipos femininos, né? Assim, a mulher não pode ir para a guerra, o pai dela disse, eu posso. E ela é uma guerreira, ela é a guerreira mais valente, né? Ela que mata o mal absoluto, né? Uhum. E aí o pai traz um vestido, ela não quer o vestido. Então, a gente foi compondo ali de forma que... cheguei a pensar um momento, Jorge e eu, chegamos a botar assim, vamos revelar logo para o público. Só o público vai saber. Tinha um prólogo que o Rebaldo não está contando ainda, que só o público sabia. E aí depois falou, não, vamos deixar no subtexto e no final a gente vê isso. Então, assim, ela não é uma mulher se fazendo passar de um homem. É uma mulher que luta contra o estereótipo feminino. Ela já tem uma estampa desde pequena, né, ela picha, ela faz picho, então ela já tem a roupa dos manos, então ela é moleca, ela é moleca. Tem uma inspiração quase na Luísa também. A Luísa pequena era muito assim, ela usava só bermuda de surfista, subia em árvore. Uhum. Então é uma menina desse tipo, valente, guerreira, que admira o pai, né? A admiração, isso no livro tem, a admiração pelo pai é uma possível razão, motivação para ela ir para a guerra, querer ser guerreira, né? Uhum. E aí fomos levando, de maneira que no final... aí, claro, quando ela está no meio do bando, ela
ninguém pode saber, né? Porque no bando não tem mulher. Então, você entende que ninguém sabe, mas você não, no final, você não, quando você percebe, você não entende, não vê. Ninguém estava enganando que ela era um menino disfarçado. Ela sempre foi uma menina que lutava contra os estereótipos femininos, né? Contra a mulherzinha, a imagem da mulherzinha, né? Então, ela é a guerreira. Então, é uma espécie de ode a uma mulher guerreira, assim. Super atual, super atual. Para encerrar aqui, eu queria que você fizesse um paralelo, se é que dá para fazer, entre esses dois filmes que você vai lançar esse ano. Alto 2 e Grandes Sertões. Tem alguma coisa que você consegue colocar de paralelo entre eles, entre a produção, além do fato que os dois vão ser lançados esse ano, agora um dia 6 de junho e o outro dia 25 de dezembro? Parece, tem tudo a ver assim, com o que eu gosto de fazer. Assim, são grandes, são produções grandes, né? Mas é, sobretudo, um é uma farsa absoluta, né? Você vai no extremo da comédia, né? É uma farsa, você tudo pode ali. E o outro é um épico, você vai no extremo do drama, né? Então, assim, é tudo muito grande, assim, tudo muito... eu tenho dificuldade de trabalhar com o cotidiano, o realismo. Dá a impressão que eu não estou trabalhando, sabe? Tá todo mundo fazendo o que quer. Eu não estou mostrando serviço. E aí esses filmes são todos assim sublinhados, né? São filmes que vão num tom exacerbado, que são meio teatrais, né? Brigadão por ter vindo aqui. E com certeza a gente vai falar bastante ainda, porque tem esse outro filme seu aí, Auto da Compadecida, que eu acho que a gente vai falar bastante ainda sobre ele também. Tomara. Parabéns pelo Grande Sertão. Galera, vai assistir no cinema a partir do dia 6 de junho, então. Prestigiar o cinema nacional, né, Guel? Obrigadão. Obrigado a vocês pelo convite.